Então, essas 4 primeiras, questões do capítulo 9, 9.1 até a 9.4, eu não sei se vocês se deram conta, mas todas são vigas em balanço, são vigas engastadas numa extremidade e com a outra extremidade livre, tá? Todas são dessa forma, o que muda é o carregamento, né? Então eu tenho ali na questão 9.1 uma carga concentrada na extremidade livre B, a 9.2, 9.2, eu tenho, deixa eu pegar o material aqui, a 9.2 eu tenho um momento, né? Um momento na extremidade livre a 9.3 é uma carga distribuída, uniforme, de A até B, e na 9.4 também é uma carga distribuída, só que uma carga distribuída triangular. Então, ela começa em 0 no ponto A, na extremidade livre, e vai aumentando até chegar no ponto B do engaste. Tá? Então, essa 9.4, né, acaba se tornando um pouquinho mais trabalhosa, né, para fazer, um pouquinho mais difícil. Mas todas seguem o mesmo passo a passo que eu vou apresentar para vocês aqui na questão 1. Então, observem, né, eu tenho aqui a figura, eu copiei a figura da 9.1, né, o engaste aqui no ponto A, à esquerda, e a extremidade livre em B, à direita. E a nossa carga concentrada está aplicada na extremidade livre B, certo? Então, é importante considerar sempre, quando se faz estudo de deflexão de vigas, é importante sempre considerar a origem dos eixos, tá? Onde que é o meu referencial zero para o eixo X, tá? Então, aqui eu estou considerando, reparem, o ponto A, sobe uma setinha indicando que é o eixo Y, e aqui à direita eu tenho, na horizontal, o eixo X. E o encontro dos dois eixos, né? Então, me fornece a origem dos eixos e o meu ponto com valor zero para X se encontra aqui no ponto A. Tá? Então, o ponto A é o ponto que tem X igual a zero. Tá? Então, importante esse primeiro esclarecimento. E depois, o primeiro passo na determinação do estudo de deflexão de vigas seria, então, a determinação do momento. Antes de iniciar esse passo a passo, então, deixa eu só relembrar aqui com vocês, fiz a leitura na aula passada, mas só relembrar do enunciado o que está sendo procurado nessas questões 9.1 até a 9.4. Então, o enunciado pede que para o carregamento mostrado nas figuras, seja determinado na letra A equação da linha elástica, né? Deixa eu apresentar aqui o enunciado. Seja apresentado na letra A equação da linha elástica, na letra B, a deflexão da extremidade livre, reparem que é sempre na extremidade livre, né, a deflexão, e na letra C, a inclinação na extremidade livre. Tá? Então, sabendo que eu estou procurando essas três respostas, a equação da linha elástica, a deflexão da extremidade livre, então o quanto que a extremidade livre deformou, né, deslocou na horizontal, e a inclinação da extremidade livre. O que seria essa inclinação da extremidade livre? Seria o quanto a linha neutra da peça, o quanto de inclinação a linha neutra da peça, depois de deformada, tem em relação à
horizontal, a linha neutra original, sem carregamento da peça, tá? Então, o nosso passo a passo começa aqui no passo 1, pedindo para determinar o momento. Então, vocês sempre vão iniciar pela determinação do momento. Tá? Então, o que seria essa determinação do momento? Seria a determinação de uma expressão genérica, né? Uma expressão geral, que me fornece o momento para qualquer seção da viga, tá? Entre as duas extremidades. Então, o meu momento ele vai ser dado pela força P, né? Então, aqui, essa força está apontando para baixo, então, se eu estou no ponto B e estou analisando a esquerda de B, então, o meu sentido positivo, para esse caso, é o sentido anti-horário, o sentido positivo. Como P tende a girar em relação a A no sentido horário, então, esse momento leva sinal negativo aqui. Então, o momento é força, P, vezes distância. Então, qual distância que eu considero? Eu tenho que considerar todas as distâncias. Todas as distâncias. Então, tem que fazer uma consideração genérica para a distância. Então, iniciando aqui no ponto B, para a esquerda, se eu quero considerar o momento a 1 metro de B para A, como é que eu vou pegar esse valor de x? Lembrando que x, o zero de x, se encontra no ponto A. Então, eu tenho que fazer, a minha distância vai ser dada por L menos x. Por quê? Por exemplo, se eu tenho o valor de L igual a 4 e eu quero a distância a 1 metro de B, então, quanto que vai ser a minha distância? Vai ser o L4 menos 1, vai ser a distância de 3, certo? Então, a distância de 3 aqui do ponto A. Tá? Então, a minha distância sempre com relação à origem dos eixos. Por isso que eu fiz aqui o total, né, que é o L, menos o X. Tá? Fazendo uma multiplicação de sinais, essa expressão ela foi arranjada, né? E esse sinal negativo passou multiplicando aqui os termos dentro do parênteses, e eu fiquei com o x positivo e o L negativo. O meu momento M fica igual a P que multiplica x menos L. Só para tirar o negativo aqui da frente do P, mas também, né, poderia trabalhar com essa expressão, sem problema. Só uma questão de arranjo mesmo. Então, esse sempre vai ser o primeiro passo, encontrar o momento, a expressão, né, que me fornece o momento ao longo da minha peça. No passo 2, eu vou construir a equação da derivada de segunda ordem. Então, vocês sempre vão pegar essa expressão aqui, tá? Essa fórmula, o módulo E vezes o I, tá? Esse produto, multiplicando esse fator aqui, derivada segunda de y sobre dx, vai ser sempre igual ao momento que vocês encontraram no passo 1, tá? Então, no passo 2, vocês vão sempre repetir essa parte à esquerda da igualdade, e isso vai ser igual ao momento que vocês encontraram no passo 1, certo? Então, construído essa equação, no passo 2, vocês vão para o passo 3, que é o passo onde se faz a integração da expressão do passo 2. Então, no passo 3, vocês vão integrar essa expressão do passo 2 duas vezes. Tá? Então, integrando uma primeira vez, vocês vão ter uma primeira equação,
integrando a segunda vez, vocês vão ter uma segunda equação. Então, a primeira integral, aqui não está sendo representado o símbolo de integral, mas sim já o resultado direto da integração, tanto na equação 1 quanto na 2. Então, tomando aqui o primeiro membro no passo 2 da expressão. Esse primeiro membro, fazendo a integração, então, essa derivada de segunda ordem, aqui é constante e continua igual, né? O produto EI. E aqui, esse fator, a derivada de segunda ordem, fazendo uma primeira integração, eu elevo isso para uma derivada de primeira ordem, dy sobre dx. Integrando o segundo membro. Então, para mim integrar o segundo membro, eu devo multiplicar o p pelo x e, na sequência, o p pelo L. Tá? Aqui não é 1, é L. Então, p vezes x dá px. Fazendo a integração, eu integro a variável, né? Minha variável de integração é o x. Então, aqui o x está elevado a 1, que eu vou somar com mais 1, vai ficar x ao quadrado. E esse quadrado, ele passa dividindo pelo 1, ou multiplicando o numerador do coeficiente que tem na frente do P. Então, na frente do P, na verdade, não tem nada, né? É o número 1. Então, 1 sobre 1, esse 2 está multiplicando por 1, que fica 2. Tá? Então, vem aqui 1 meio para frente de P. O P multiplicado por L resulta em PL, então sem a variável x. Então, esse termo, que é uma constante, a integração dele é feita multiplicando pela variável x. E eu acrescento nessa primeira integral a constante C1. Correto? Então, feita a primeira integração. A primeira equação está montada. Depois, a segunda integral eu faço a partir da primeira. Certo? Lógico, né? Então, integrando, aqui o produto EI é mantido. Integrando essa derivada dy dx resulta em y. Integrando esse primeiro termo, depois da igualdade, 1 meio de px ao quadrado, a variável x ao quadrado soma com 1, resulta aqui em x ao cubo. Então, x ao quadrado mais 1, x ao cubo. E esse 3, ele passa multiplicando o 2 que eu já tinha no numerador do coeficiente do P. Então, 3 vezes esse 2 resulta em 6. Então, fica aqui 1/6 de px ao cubo. Integrando esse segundo termo, o x tem expoente 1, então recebe mais 1, fica ao quadrado, e esse quadrado, ele, né, de uma outra forma, colocando de uma outra forma, ele passa aqui como coeficiente de P de forma invertida, né? Então, eu pego o inverso desse coeficiente. Mais a constante C1, que multiplica pelo x, né? Então, é uma constante, não tem a variável, eu multiplico pelo x, e como eu estou na segunda integração, eu acrescento a constante C2, certo? Então, finalizei aqui no terceiro passo, que é o passo das integrações, eu finalizei a segunda equação. Então, aqui, terceiro passo, o objetivo é montar essas duas equações, da primeira e da segunda integração. E no quarto passo, o objetivo é determinar as constantes C1 e C2, tá? Que eu obtive aqui nas equações 1 e 2 do passo 3. Então, para fazer a determinação dessas constantes, eu preciso verificar as condições de contorno,
que são essas condições de contorno? São aquelas condições pré-estabelecidas lá da minha viga, que eu sei que vão se manter constantes sempre, independente do carregamento. Então, eu sei, para esse caso, da 9.1, eu sei que no ponto A, em relação ao ponto B, eu não posso afirmar nada. Mas em relação ao ponto A, que é engaste, eu posso afirmar. Então, eu posso afirmar algumas condições pré-estabelecidas para esse ponto A, que são as chamadas condições de contorno. Então, eu sei que esse ponto A, ele não vai ter deslocamento em Y, está engastado. A linha neutra da viga também, no ponto, ela também não tem inclinação, certo? Então, são essas as condições de contorno. Então, aqui, a minha inclinação no ponto, que é chamado de θ, θ é o mesmo que dy sobre dx, certo? Então, lá no engaste, eu sei que essa inclinação é zero, tá? Eu sei que o y, como eu falei, na direção vertical não tem deslocamento, o meu y é zero, e o x, que eu estou considerando ali a minha origem dos eixos, o valor de x também vale zero. Então, se eu entrar na primeira equação, aqui, na primeira equação, com esse valor zero para dy sobre dx, se eu entrar com esse valor zero para x, né, aqui no primeiro termo, no segundo termo, eu fico com o valor de C1 igual a zero, porque aqui o primeiro membro da equação ele é todo zerado, né, quando multiplicado por esse zero. Esse primeiro termo, depois da igualdade, também é zerado, esse segundo termo também é zerado, então restou só o termo do C1. Então, C1 resulta igual a zero. Agora, fazendo na equação 2, substituindo na equação 2 os valores aqui das condições de contorno para encontrar C2, eu tenho também o valor y, que eu vou substituir aqui no lugar de y, também vou zerar o primeiro membro. Tá? Então, reparem que eu estou tomando essa equação, né? Trouxe essa equação para cá e estou substituindo os valores. Então, em y, eu apliquei o zero. Em x, eu também apliquei o zero, onde tem x. Então, novamente, para esse caso aqui, tá, pessoal? Para esse caso. Vai ter outros casos em que eu tenho valores, né, para C1, valores para C2, mas nesse caso em particular, o C1 foi igual a zero, e aqui C2, vocês também estão reparando que resultou também igual a zero, né? Então, zerei todos os termos do segundo membro, e do primeiro membro também ficou igual a zero, então resultou C2 igual a zero. E, então, o quarto passo é a determinação de C1 e C2 que foi feito. C1 e C2 valem zero. No quinto passo, eu reescrevo essa segunda equação, tá? Aplicando os valores de C1 e C2 que eu encontrei no quarto passo. Então, como esses valores de C1 e C2 são zero, então a minha equação 2 vai ficar só até o segundo membro, o segundo termo do segundo membro, certo? Então, a partir do C1 é tudo zero, né? Então, reescrevendo, a minha equação 2 fica dessa forma aqui. O produto EI vezes Y é igual a 1/6 de Px ao cubo menos 1/2 de PL vezes x ao quadrado. Então, esse aqui é um ponto importante que eu preciso chegar, né? Não posso errar nesse ponto aqui, porque aí todo o restante eu ainda não comecei a responder as perguntas do meu enunciado. As perguntas do meu enunciado eu vou responder aqui no passo 6, tá? Mas eu preciso chegar com esse valor aqui exato no passo 5, porque a partir dessa equação do passo 5, eu respondo todas as questões do passo 6, tá? Não tem nenhuma questão que eu vou responder
fora dessa equação. Tem, mas se eu errar essa equação aqui, eu acabo errando todas as questões do passo 6. E no passo 6, então, seria isso, seria encontrar os valores pedidos no problema. E na letra A, então, o pedido é para encontrar a linha elástica, né? Ou a equação da linha elástica. Então, a equação da linha elástica, ela é encontrada a partir dessa expressão do passo 5, certo? Então, reparem, aqui eu tomei já é a mesma equação do passo 5, só que eu tirei o mínimo, né? Tirei o mínimo de 6 e 2 e resolvi já com o mínimo, tá? Na sequência, eu poderia deixar dessa forma aqui. Na letra A, na verdade, o que eu preciso é isolar essa variável y, porque a linha elástica, né? A equação da linha elástica é a equação de y. Então, eu preciso isolar o y, então bastaria eu levar esse produto EI para o segundo membro da equação dividindo, né? E eu já teria a expressão da linha elástica, tá? Mas, normalmente, como essas expressões acabam resultando em expressões muito grandes, muito extensas, então o normal é colocar termos em evidência, né, tirar mínimo múltiplo comum. Então foi o que eu fiz aqui, tirei o mínimo, na sequência coloquei o px em evidência, né? Coloquei o px em evidência, e notem que depois, com esse px em evidência, o que eu fiz mais? Eu simplesmente depois coloquei o px em evidência, ficou aqui 3L menos x, entre parênteses, aí sim eu simplesmente levei esse produto EI, passei dividindo, né? Então veio aqui para o lado do denominador, ao lado do 6. Então y ficou igual a menos esse px ao quadrado, multiplicando o 3L menos x sobre o 6 que eu já tinha, multiplicando o produto EI. Então, essa aqui é a equação da linha elástica. Tá? Respondida essa questão. E na letra B, que pede a deflexão, então, que a deflexão na extremidade livre, né? É o que pede a questão. Então, a extremidade livre, se vocês olharem, onde é que está a extremidade livre? No ponto B. Então, eu quero a deflexão na extremidade livre, que é no ponto B. Então, para encontrar essa deflexão na extremidade livre, vocês vão precisar saber simplesmente qual o valor do x. Então, vocês sabem que o x, se o zero está no ponto A, no ponto B, o valor de x vale L. Então, vocês simplesmente vão fazer que x vale L em B, tá? Vão pegar essa expressão da linha elástica e onde tem o x, vocês vão substituir por L, certo? Então, aqui, substitui, depois do P, o x ao quadrado por L, fica L ao quadrado, e aqui, 3L menos x, 3L menos L. Então, resolve toda essa expressão, vocês têm aqui o valor da definição